Muito boa tarde, queridos amigos. Também cumprimentamos os nossos ouvintes e telespectadores que acompanham a transmissão pela Rede Amigo Espírita e pela Rádio Web Fraternidade. Um prazer estarmos aqui mais uma vez, aqui nesta cidade tão calorosa, para que possamos refletir sobre temas importantes da nossa querida doutrina espírita, não sem antes aqui nós lembrarmos que exatamente hoje, há 16 anos atrás, nós lembrávamos da partida, do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual. Portanto, eu gostaria de, no início da nossa conversa, nós calorosamente saudarmos Chico por toda a luz que ele derramou, por todo o bem que ele fez, por todo o amor que ele se dedicou à nossa doutrina, com as nossas palmas vindas do coração. A organização do Congresso nos pede para refletirmos algo em torno dos ensinamentos básicos da doutrina à luz do Livro dos Espíritos. Eu destaquei aqui para a nossa reflexão um trecho do capítulo 4 do livro 2 do Livro dos Espíritos, um pensamento curto de Allan Kardec, mas rico de reflexões espirituais para a nossa caminhada. Diz o codificador o seguinte: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Um pensamento que, a princípio, nós começamos assim bem animados, quando lemos Kardec dizendo que todos os espíritos tendem à perfeição, todos nós seremos perfeitos, e Deus nos proporciona os meios de chegarmos a essa perfeição. Até aí tudo está maravilhoso, tudo é animador. Mas quando Kardec diz que os meios através dos quais Deus nos proporciona as condições para a felicidade, que são as provas da vida corpórea, nós temos uma certa decepção. Pelo menos essa foi a minha impressão quando estudamos isto. E curiosamente, meus irmãos talvez devam reconhecer que exatamente as provas dessa vida que nos trouxeram ao centro espírita, que nos trouxeram a doutrina, talvez que nos trouxeram ao próprio Congresso, mas com o meio de nos livrar dessas provas. E Kardec vem dizer que são exatamente essas provas as ferramentas, a escada, através da qual nós vamos chegar à perfeição. Não é curioso isso, meus irmãos? Não é o que muitas vezes nos leva à doutrina. O que muitas vezes nos leva à casa espírita, nos livrar dos problemas. E aqui a compreensão fundamental da doutrina, não que ela seja masoquista, não que ela faça um apanágio da dor, mas que está claro para nós
segundo o pensamento de Kardec, de que os problemas são absolutamente fundamentais para a nossa evolução espiritual. Por isso que aqui em nosso mais recente livro, Jardim da Minha Vida, nós começamos um dos capítulos com uma frase que desdobra esse pensamento de Kardec, ao dizer que todos nós somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução. Eu vou ler porque isto não é digerível na primeira vez, nem na segunda. Demora vários dias ou meses para a gente aceitar isto. Somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que nós precisamos para a nossa própria evolução. E agora? Como é que nós dormimos com um trem desse? Já que estamos em Minas, vamos falar de trem. Primeiro ponto dessa reflexão, e que aprendemos isso em O Livro dos Espíritos: nós todos estamos submetidos a uma lei chamada lei de evolução. Vocês lembram, nos nossos estudos, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, não é isso? Fomos criados lá na noite dos tempos, espíritos simples e ignorantes. Alguns só perderam a simplicidade. Mas Deus tem um projeto. Aonde Deus quer nos levar? Onde termina essa história? Qual é o último capítulo? Aonde Deus quer nos levar? A condição de espíritos puros, crísticos, bem-aventurados. Este é o capítulo final, se é que tem. Não sei, porque eu não cheguei lá, não sei quem chegou também, acho que só Cristo, e ele não falou o que vem depois. Mas eu desconfio que isso é só uma etapa, que deve ter mais coisas. Porque se Jesus falou que Deus continua trabalhando até hoje, eu fico imaginando o que é que Deus está descortinando. Mas o fim é a perfeição, para cumprir aquilo que Jesus disse: sede perfeitos. E a doutrina espírita então nos ajuda a compreender isso, porque nós não seríamos perfeitos numa única existência. Por isso que a lógica da reencarnação, que nos permite atingir essa perfeição paulatinamente, passo a passo, progresso a progresso, degrau a degrau, mas inegavelmente, queiramos ou não, acreditemos ou não, todos nós amanhã, num futuro que está mais próximo ou menos próximo, a depender da aplicação de cada um, todos nós seremos amanhã Cristos. Imagine você, primeiro nome, segundo, Cristo. Tenta sentir isso. Fala o seu primeiro nome e depois põe ao lado, Cristo. Vamos tentar? 1, 2, 3. Homens de pouca fé. A gente não acredita muito nisso, não é? Mas este é um projeto de Deus.
Vai chegar o tempo em que nós seremos espíritos puros. E não é um projeto que Deus esqueceu. Por isto que Ele, nas suas sábias leis, cria a lei da evolução. A lei que está junto conosco, que acorda conosco, que vive conosco, que vai dormir conosco, que está acompanhando o nosso progresso, ou o nosso retrocesso, a nossa acomodação, para que esse projeto divino se concretize. E Kardec fala que esse progresso, essa evolução, ela é conquistada através das provas desta vida. Por isso que nós precisamos ainda de provas. Por isso que nós precisamos ainda de obstáculos, de dificuldades, de problemas, sem os quais, provavelmente, meus amigos, nós ainda estaríamos um tanto adormecidos, acomodados. Vocês já perceberam que as fases em que a gente mais progrediu espiritualmente na vida foram aquelas fases em que os problemas estavam nos espremendo? Não foi isto? Pode perceber que na hora da dor a gente ora mais. A gente raramente falta ao centro. A gente é até mais caridoso. Está com o coração, está mais sensível. Tem mais fé. Porque estamos sendo instigados a encontrar caminhos para os problemas que nos aturdem, que nos incomodam, problemas que muitas vezes não estão no mundo material, onde nós não encontramos soluções, mas como diz a benfeitora Meimei, Deus tem estrada onde o mundo não tem caminhos. Nós vamos exatamente procurando essas estradas. Nós vamos exatamente procurando algo. A princípio procuramos algo que está fora de nós. Eu vou ao centro espírita para me livrar das energias negativas. Eu vou ao centro porque eu preciso de um passe. Esse é o primeiro raciocínio de quem chega à doutrina. Eu estou carregado, preciso de um passe. Quantas vezes estou saindo do trabalho para ir ao centro, alguém me vê e diz assim: De Luca, vai ao centro hoje? Eu falei: vou. Põe meu nome lá. Eu falei: por quê? Não estou muito bem. Eu falei: não é melhor levar o dono do nome? Não, mas hoje não dá. Então, a nossa aproximação com a doutrina, ela vai exatamente como se fosse o centro espírita um exaustor das nossas impurezas, das nossas energias negativas, e que basta que a gente passe pelo passe, para que tudo passe. Nossa, ficou bonito isso, né? Mas passa, gente? Não. Ajuda? Sim. Alivia? Sim. Cura? Não. Porque a gente, depois, quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições, aquele trecho indigesto também, em que os Espíritos e Allan Kardec afirmam que o homem
é, na maioria das vezes, o grande responsável pelo mal que está em seu caminho. Ai, como dói isto, incomoda, é chato, a gente pula essa página, lê rapidinho e quer logo um salmo para ver se purifica tudo. Leia o salmo tal em voz alta que tudo resolve. Aliás, um dia eu apliquei isto. Quando eu estava na faculdade lecionando, um aluno, às vésperas do exame final, ele se aproximou de mim e perguntou: professor, que livros o senhor indica? Eu falei: como assim livros? Porque amanhã é o nosso exame, e eu queria saber que livros o senhor indica. Eu falei: meu amigo, deve faltar umas 14, 15 horas para a prova. Sim, mas que livro o senhor indica? Eu falei: na altura do campeonato, a única coisa que eu posso indicar é o Salmo 32, porque não dá mais tempo. Então a gente vai à custa de um passe, de um tratamento, surgiu um médium novo, uma técnica nova, um livro novo, algo que a gente possa fazer sem necessidade da transformação interior. Como a gente adora isso, e como a gente se engana. Os amigos chegavam para o Chico e diziam: Chico, você que está muito ligado ao mundo espiritual, fale para nós quais são as novas. E o Chico falava assim: a novidade continua sendo o Evangelho. Mas o Evangelho, Jesus, não é só o doce meigo rabi da Galileia. É o homem que chegou para nós e disse: siga-me. Tome a tua cruz. Ame. Perdoe. Faça o que eu fiz. Aceite os espinhos que eu aceitei. E transforme. Transforme a tua cruz em libertação como eu fiz. Por isso Chico Xavier sempre dizia: quando chegar um problema para nós, vamos nos perguntar: o que é que eu estou precisando aprender com este problema? Porque a função do sofrimento, da dor, não é punição, não é castigo, não é pagar o karma de vidas passadas, não. É transmutação interior, é renovação, é o nascer de novo que Jesus falou isso a Nicodemos. Ninguém poderá ver o reino do céu senão nascer de novo. E esse nascer de novo não é apenas só reencarnar, mas é reencarnar para ser melhor, e não para continuar sendo o mesmo. Não é para continuar sofrendo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou desencarnar assim. É transformar. Não é enganar, não é iludir. Eu não vou enganar as leis da vida, a lei da evolução, só porque eu fui ao centro. Não. Ele tomou 3 passes, tá bom, alivia.
Mas o quanto que ele melhorou, o quanto que ele está um pouquinho melhor, o quanto que ele está mais fraterno, o quanto que ele está revendo já determinados pontos de vista, o quanto que ele, sabe, não está tão implicante, tão chato lá em casa, tão maledicente, tão fofoqueiro, tão pessimista, tão negativo. É aí que está a vivência da doutrina. Nas nossas coisas triviais. E é aí que a gente vai demonstrando um reposicionamento daquilo que a gente já foi. É engraçado que a gente espírita tem uma tendência de querer descobrir o que já foi. Eu também tenho. Mas eu percebo que dentro de mim eu tenho uma certa vaidade de querer, quem sabe, descobrir alguma coisa importante que eu já fui. Mas outro dia eu fiquei pensando, mas se eu tivesse sido importante, se eu tivesse sido bom, eu não teria reencarnado outra vez no planeta Terra. Não é? Porque o planeta Terra é o que é ainda. Tudo bem, a gente está com a cabeça na regeneração, mas ainda a gente não está na regeneração, né? A regeneração está aí, está abrindo as portas, mas a gente ainda é um planeta do quê? Expiação e provas, e mais expiação do que provas. É um planeta inferior. E se a gente reencarnou aqui, não é? Das duas, uma, ou foi um erro do departamento da reencarnação, trocou a minha ficha, eu já devia estar lá em Saturno, Júpiter, e aí, não sei o que eu estou aqui, e ainda reencarnei no Brasil. Nesta época. Então nós precisamos desconfiar, se eu estou aqui é porque eu ainda sou um espírito necessitado de progresso. Tenho muitas virtudes, claro, não há dúvida, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar, e essa melhora não é com ritualismo religioso, ir ao centro, tomar o passe, ou fazer uma palestra, escrever um livro, fazer um programa, dar uma cesta básica. Tudo isso é treino, só treino. Treino para quando a gente sai daqui, quando a gente vai para casa. Quando a gente encontra na rua, no nosso trabalho, na via pública, com os nossos familiares, com os nossos parentes. Como é que a gente se posiciona em relação a eles? E por isso que nós atraímos as pessoas que precisamos para a nossa evolução. Você sabe de quem eu estou falando? Aquela pessoa que você leva o nome dela no centro, para vibração, para desobsessão. Nós precisamos delas. Porque são elas que estão treinando o desenvolvimento dos nossos potenciais de virtudes. Quem é que nos ensina a ter paciência? Um familiar paciente? Não. Quem é que nos ensina a aceitação? Aquele familiar que pensa todo diferente de nós. E pior, diz tudo para nós.
E nós espíritos precisamos tomar cuidado, porque a gente acha que nós somos os espíritos evoluídos, os mentores, que viemos salvar o lar. Porque lá no lar está cheio de espíritos perturbados. Então nós, às vezes, nos colocamos numa posição de superioridade. Não, ele está obsediado. Eu perguntaria, quem não está? André Luiz disse, na Terra existe pessoa mais ou menos obsedada. Talvez nós sejamos esses, os menos. Nós estamos no mesmo nível. Por isso que não adianta aquele raciocínio que muitas vezes nós deturpamos a compreensão da doutrina, de que eu preciso aguentar determinada pessoa porque ela é o meu karma. Uma pessoa me disse certa feita: De Luca, eu estou uma grande prova no lar. Falei, qual é? Meu marido. Talvez muitas se identifiquem. Eu falei, o que tem? Ele é meu karma. Não aguento, não suporto. Mas eu aprendi lá no centro que é um resgate. E eu preciso aguentar o cara lá. Eu falei, como é que você faz? É assim. Ele vem almoçar em casa. Ele chega por volta do meio-dia. Então, quando é 11 horas, eu já apronto a mesa da refeição. Quando eu vejo que ele tocou a campainha para entrar, eu abro a porta e já me escondo no quarto. Eu falei, ele almoça sozinho. O almoço está tudo lá. A comida que ele gosta está toda lá. Mas eu estou lá no meu quarto, porque eu não suporto. Quando eu ouço que ele foi embora, eu vou lá, limpo, arrumo, lavo a louça. E assim eu faço com o jantar. Eu evito ele de todos os jeitos. Mas eu vou levar essa prova até o fim, ela me disse. Porque lá no centro me falaram que quando eu desencarnar, eu estarei liberta. Ela falou assim, você não acha, De Luca? Eu falei, eu acho que não. Ela falou, por que não? Eu falei, porque você não veio aqui para aguentar o karma. Ninguém veio. A gente veio aqui para transcender, superar. Para que essa animosidade que você sente em relação a ele, possa ser modificada. Você não precisa terminar a sua reencarnação amando ele. Mas você pode terminar essa reencarnação sendo amiga dele. Não tendo aversão. Não evitando contato. Como você está progredindo se você se furta a conviver com ele? Não quero dizer que ele é um anjo, mas eu quero dizer que no entendimento, na conversa, no diálogo, na tolerância, na renúncia, na diminuição do seu orgulho, porque você deve se achar superior a ele. Nem contato você quer ter, ele é contagioso. Onde está a tua humildade? Eu acho, minha irmã, se você continuar assim, quando você desencarnar, você vai já preparar a sua reencarnação para voltar com ele. Ah, mas aí a minha alma gêmea.
Falei assim, por enquanto você precisa se libertar da sua algema. E isso significa o quê? Transcender, superar, limpar o coração. Jesus falou tanto da pureza de coração, você não está com o coração puro, pelo menos em relação a Ele. Ah, mas eu tenho ido ao centro todos esses anos. Não aprendeu. Princípio básico da doutrina, transformação interior. Não é a transformação dele. A transformação dele é um problema dele para com ele. Mas e a minha transformação? Como é que eu posso me tornar melhor? Perfeita não, mas melhor. Ou como me diz um espírito amigo, que eu acho que me ajudou tanto, ele diz assim, meu filho, melhor não, melhorzinho. Se for já melhorzinho, já está bom. Como é que você pode ser melhorzinha então em relação a ele? Toma um café com ele. Conversa, pergunte como é que está o tempo. Começa com essas trivialidades. Você está bem? Você não está? Como é que foi seu dia? Gentil, generosidade, ternura, afetuosidade. Não estamos falando ainda de amor. Estamos falando de condições mínimas de convivência humana. De não tratá-lo como um invisível dentro da sua casa. Quantas pessoas invisíveis temos dentro do nosso lar? Às vezes, a pessoa chega, ninguém nota que ela chegou, já está lá 2 horas dentro de casa, ninguém percebeu que ela já está em casa. Nem o cachorro mais abana o rabo para ela. A situação é crítica. Aí depois, vamos para o centro fazer vibrações para os desencarnados. Olha, tem desencarnado, tem morto lá na sua casa. Não é? Então não podemos nos enganar, senão nós vamos ser como aquele homem que estava dirigindo na estrada e ele estava sem habilitação, ele não tinha carteira de habilitação, e logo adiante ele viu um comando de polícia. Ele falou, ai meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou me livrar dessa? Ele falou, tive uma ideia. Desceu do carro e começou a empurrar o carro. Quando ele chegou no comando, o policial perguntou a ele, mas senhor, o que aconteceu? Ele falou, sabe o que é? É que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. E eu estou cumprindo uma promessa. Esse carro aqui, eu conquistei graças a Nossa Senhora Aparecida. Foi ela que me deu esse carro de presente. Então, eu prometi para ela que quando eu conseguisse o carro, eu ia levar o carro para ela benzer lá no santuário. E eu ia a pé empurrando o carro. O guarda olhou e falou, nossa senhora, mas isto é surpreendente, que fé tem o senhor? Pois é, seu guarda, Nossa Senhora Aparecida é tudo para mim. Então, siga a viagem, que Deus te abençoe, Nossa Senhora, vá em paz. E ele foi, enganei esse guarda trouxa. E foi empurrando, aí olhar para trás para saber se o guarda já não estava mais olhando, já estava distante, ele empurrando. Aí quando ele percebeu que acho que já estava longe, o guarda ia se encostar, falou assim, agora eu vou entrar no carro. Quando ele foi entrar no carro, chegou o guarda com um monte de policial em volta. Falou, pois não, seu guarda, o senhor esqueceu alguma coisa, algum problema? Ele falou, não, nós ficamos muito tocados com o seu exemplo de fé.
E nós vamos escoltar o Senhor até o santuário de Aparecida. É o que muitas vezes a gente faz com a doutrina. Ao invés de a gente ir lá e tirar a carteira de habilitação, a gente vai fazendo, né? Vai no centro, toma um passe, né? Faz um trabalhinho, alguma coisa, mas a transformação nossa não acontece. E quando ela não acontece, o que é que vai surgir na nossa vida? Os problemas vão aparecendo. E vão aparecendo mais e mais. E a gente começa a pensar, pera, meu olho de Deus, eu vou no centro, quanto mais eu rezo, mais sobração aparece. Tomei passe ontem à noite, como é que vai me acontecer isso hoje? Vou lá no congresso de inverno, lá de Poços de Caldas, e me acontece um trem desse, como é que pode ser? Estou fazendo tudo certinho. Olha o guarda chegando, querendo acompanhar a gente até o santuário. Não é? Muitas pessoas vão lá no nosso grupo espírita, como vão em todos os outros, em busca de curas. Estão lá com diagnósticos preocupantes, prognósticos sombrios. Estão querendo uma cura de Deus, porque a matéria, a medicina já não tem mais o que fazer. Para muitas delas eu pergunto assim, dê um motivo para Deus curar o senhor. Eles ficam me olhando assustado assim. Como assim? Eu falei, diga para Deus o que é que o senhor vai fazer. O senhor quer continuar vivendo para quê? O senhor quer sair daqui hoje curado para quê? Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? E muitos dizem assim, eu quero voltar para a minha vida. Eu quero continuar fazendo as minhas coisinhas. Eu quero continuar dirigindo sem carteira de habilitação. Eu falei, vai continuar tudo igual? A mesma vida? O senhor vai continuar o mesmo? O senhor acha que isso aqui que está acontecendo com o senhor tem alguma coisa que está querendo mexer com as suas estruturas? Está querendo trazer uma vida que o senhor não está vivendo? Porque aí está, meus amigos, a grande função do problema. Levar a gente a viver uma vida que a gente não está vivendo. Aquela experiência do homem lá, do devoto de Nossa Senhora Aparecida, qual é a função daquele incidente para ele? Quando acabar aquele ano, ele falou, meu Deus, amanhã eu vou na autoescola tirar minha carta. Eu não quero mais passar por isso. É a mesma coisa a pessoa ali. Aquele problemão, problema de saúde, problema financeiro, Por que está acontecendo isso? Deus está querendo que eu viva uma vida que eu não estou vivendo, que eu estou negligenciando, que eu já poderia estar fazendo isto. Eu já tenho maturidade espiritual para compreender que eu já poderia estar fazendo assim de uma outra maneira e não estou. Continuo como já há tantas e tantas encarnações eu estou. Porque essa informação que está vindo do mundo espiritual. Nós encarnamos, desencarnamos, continuamos na mesma. A gente tem uma dificuldade enorme de mudar. Porque mudar implica o quê? Abrir mão de orgulho e abrir mão do nosso egoísmo. Eita, trem difícil para nós. Por isso Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse ensinamento do Cristo é o substancial para a nossa vida. Senão não há transformação.
E aí eu vejo aqueles irmãos que estão passando por uma prova difícil e continuam como uma pedra que mergulhou no fundo do mar. E se você quebra aquela pedra por dentro, ela está intacta, está seca. A doutrina espírita, o evangelho é o mar que está nos envolvendo. Mas e o nosso coração interior? Continuamos secos por dentro. E eu vejo que muitos desses irmãos acabam desencarnando. Mas vejo outros que, quando eu faço a mesma pergunta, o que é que o senhor vai fazer quando sair daqui se fosse curado? Muitos dizem assim: não, eu nem estou esperando ser curado, eu já estou sendo outra pessoa. Porque de Luca eu percebi com essa doença, que quando eu achava que eu estava saudável, ali que eu estava doente. Eu era agressivo, eu brigava no trânsito, eu encrencava com todo mundo, eu era pessimista, eu era maledicente. Embora às vezes fosse na missa, fosse na igreja, fosse no centro, mas no dia a dia, ali na peleja do dia a dia, era um homem doente. E aí quando o médico falou para mim: olha, 6 meses de vida. E aí alguns fazem essa reflexão: meu Deus, o que é isto? O que é que esse problema está trazendo para mim? Esse problema é um espelho que está me mostrando como é que eu sou por dentro. E esse que tem essa humildade de poder fazer esse autoencontro, esse autoconhecimento, de se ver, de se, sabe, de olhar aquilo que Gilberto Gil tão bem sintetizou na música Se Eu Quiser Falar com Deus. Tenho que me ver tristonho, tenho que me ver medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração, alegrar e dizer: Deus, obrigado, você me mandou um mestre espiritual, você me mandou essa doença, você me mandou esse desafio financeiro, você me mandou essa depressão, você me mandou esse conflito de relacionamento, para ver quão medonho ainda talvez eu seja por dentro, como eu estou desperdiçando a vida, como eu estou jogando fora a minha vida com coisas insignificantes, pequenas. Como a gente perde tempo com coisinhas pequenas, como Gonzaguinha também registrou. São tantas coisinhas miúdas, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas no mundo de gestos, num jogo de culpas, que faz tanto mal. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. O problema é a vida gritando não. Esse caminho não te leva a nada. E nós estamos desperdiçando. Não estamos amando. Estamos perdendo tempo com briguinhas, com encrencas, com fuxicos, fofocas. Porque não me disse, porque não me convidou, porque não me levou, porque não olhou na minha cara, porque não me cumprimentou, porque não me lembrou do meu nome, porque isto, porque eu emprestei aquilo, porque não me devolveu a Tupperware, porque não sei o quê.
E aí? O que nós vamos fazer com a Tupperware lá no umbral? Nada, né, gente? Nada. No livro nós narramos a experiência. Eu não sei se eu tenho tempo para contar. A Cláudia querida, quanto tempo eu tenho, Cláudia? Se é que eu tenho algum tempo? Você estava dormindo ou, Cláudia? Não, não. Ah, tá. Obrigado. Quanto tempo eu tenho, Cláudia? Tenho mais meia hora, louvado seja Deus. Ela estava dormindo, porque eu acho que não teria isso tudo. Mas nós narramos aqui no livro alguém que está vivendo um momento difícil. Está aqui um dos capítulos do livro O Jardim da Minha Vida. Eu gostaria que você pensasse o que você diria para uma pessoa, que conselho você daria para uma pessoa que chega para nós e nos narra o seguinte problema: estou apavorada. Meu marido fugiu com outra mulher. Eu estou com câncer. E eu tenho 5 crianças em casa. Não sei o que fazer. Que nós iríamos a ela. Difícil uma resposta, não? Mas dentro desse contexto de que nós atraímos os problemas que precisamos para a nossa evolução, que é um princípio básico da doutrina, a primeira coisa que a gente tira da frente é a ideia do quê? Que esta mulher, que é um caso real, narrado por seu médico aqui, Dr. Bernd Siegel, que nós citamos no livro, nós tiramos aquela primeira ideia de que essa mulher seja uma coitada, que ela seja uma vítima. Concordam comigo ou não? Não há dúvida que ela está sofrendo, não há dúvida. Não há dúvida que ela está com um desafio enorme. Mas coitada, não. Sabe o que o médico dela disse para ela? Ele diz assim: sabe lá o que vai acontecer com você daqui a um ano? Eu acho que quando ele falou isso, ela tremeu. Falei, meu Deus, vou morrer. E ele disse assim, surpreendentemente: a senhora me perguntará daqui a um ano se conheço alguém com um problema semelhante ao seu, para que a senhora possa oferecer a sua colaboração. Trocando em miúdos, a senhora daqui a um ano estará ajudando pessoas a superarem a dor que a senhora está passando nesse momento. Eu tive vontade de bater palma para o médico. Eu falei, mas de onde que ele tirou isso? E aí concluí, meu Deus, isso é Jesus. Quando Jesus, diante do paralítico, que há mais de 30 anos ali, com aquela enfermidade, sem poder andar, que ele pergunta se o paralítico queria ser curado. É muito interessante essa pergunta de Jesus: você quer ser curado? E o paralítico diz sim, e ele dá aquela receita que todos nós sabemos, sintetizada em 3 comportamentos: levanta,
toma o teu leito e anda. Lembra dessa passagem? Foi nessa passagem que o Dr. Bernie Siegel se inspirou para dizer: essa senhora, daqui a um ano a senhora estará ajudando outras pessoas a superarem esse problema tanto quanto a senhora superou. Eu fico imaginando a revolução que isso provocou dentro dela. E isto é doutrina espírita. Espiritismo transformador. Isto é evangelho puro. E o médico então explica, e a gente então será capaz de compreender dentro desse contexto. Quem era a sua paciente? Ele deu a ela o nome de Emily. Emily era uma senhora tão medrosa que não saía à rua quando chovia. E também não assinava cheques. Ela evitava todas as responsabilidades perante a vida. Ela tinha um medo de enfrentar problemas, medo de relacionamentos, medo de iniciar um projeto se não der certo. Tudo ela temia uma possível tragédia, um possível desastre. E por conta desse medo, ela evitava qualquer tomada de responsabilidade na sua vida. Mas não só isso, ela evitava também qualquer tipo de prazer, de alegria. Por conta desse seu comportamento, o marido a abandonou. E aí então, Emily ficou doente com uma leucemia. Sozinha, com 5 crianças. Ela tinha 2 caminhos a seguir. A morte chegou para mim. Preciso arrumar alguém que cuide dos meus filhos. Sou uma mulher traída, abandonada, rejeitada. Eu não falei que isto não ia dar certo? Mas ela ouviu o seu médico. E resolveu então passar por uma grande transformação. Porque os problemas estão em nosso caminho para provocar exatamente essa metamorfose. As leis divinas, quando viam Emily, não se contentavam em ver uma pessoa com aquele potencial incrível, temendo a vida, não participando da vida, não dando de si tudo aquilo que ela poderia dar. Então ela precisava de um remédio que pudesse mexer com as suas forças, para que ela pudesse então se sentir estimulada a buscar dentro de si uma força que sem dúvida ela tinha. Somos deuses, disse Jesus. Brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. De que serve o sal se ele não salga? De que serve a luz se ela não ilumina? De que serve ser Deus se vives encastelado dentro de si mesmo? Essa foi a transformação. E ela então resolveu assumir sua vida, enfrentá-la, enfrentar agora as responsabilidades de ser uma mulher com 5 filhos, de ter que tocar sua existência, de ter que dar o melhor de si para educar seus filhos,
para tratar de si, para dar amor a si, porque ela percebeu que era melhor ter vivido e participado da vida com todas as suas alegrias e tristezas, com todos os seus tangos e tragédias, do que chegar ao fim da existência como um sino que nunca tocou, como uma música que nunca embalou, como uma dança que nunca dançou. Que vale a vida sem participar, sem deixar que a vida dentro de nós, exuberante, potente, possa se manifestar. E depois de um ano, disse o Dr. Ciclo: a última vez que eu vi Emily, ela estava fazendo um comício político, estourando seus pulmões. Pode aplaudir a Emily. E é isso que muitos amigos, companheiros, irmãos espíritas me dizem. De Luca, agora que eu estou doente, eu me tornei tão saudável. Como eu sou feliz agora. Há uma mulher com câncer. Eu perguntei: qual é a maior alegria da sua vida? Ela disse: acordar, abrir os olhos e saber que eu estou viva, que eu tenho mais um dia na terra e que eu tenho que aproveitar esse dia da melhor forma possível, e que eu não tenho direito de estragar esse meu dia, e que eu não tenho direito de deixar que alguém triste me deixe triste. Eu não tenho direito de que alguém nervoso me deixe nervosa. Eu não posso desperdiçar as horas, que eu não sei quanto tempo as terei. E eu fico pensando como nós, muitas vezes, quando acordamos, se temos a mesma reflexão. E às vezes acordamos, toca o despertador, o celular, dizemos: ó dia, que droga, outra vez. Eu vou ter que trabalhar. Ter que aguentar aquele povo chato. Eu vou pegar trânsito. E a gente vai empurrando os dias. Vai vivendo quase que como a Emily. Porque a vida não foi aquilo que eu queria. Porque o mundo não é aquilo que eu quero. Porque minha vida não seguiu o caminho que eu desejava. Porque meu corpo não é o que eu gostaria. A minha família não é o que eu amava. Eu queria ter nascido na família da minha amiga. Nossa, o marido dela é maravilhoso. E a amiga diz a mesma coisa do marido dela. Percebe o estado de revolta? Me perdoem, meus irmãos, mas quase todos nós somos meio revoltados. A revolta é característica dos espíritos egocêntricos, que somos, com todo o perdão, quase todos nós. Estamos esperando a vida melhorar.
Estamos esperando o mundo da regeneração. Estamos esperando o povo lá em casa ficar melhor. Estamos esperando o país melhorar. Aí, quando tudo for cor-de-rosa para nós, a gente vai viver a vida. Foi essa a missão que o Cristo deu para nós. Ele disse: não, vai lá para a terra. Vai lá para aquela confusão. Vai viver com aquela gente doida. Porque você é muito parecido com tudo isso. E vai lá fazer diferente. Vai seguir um outro caminho. Vai fazer a sua transformação interior. Por isso que aqui registramos no livro esse pensamento que eu considero tão pertinente à nossa doutrina. Você não se desenvolverá se continuar sentado num belo jardim florido e se for magnificamente servido numa bandeja de prata, mas se desenvolverá se você adoecer, se sentir dor, se sofrer. E se em vez de fechar os olhos à realidade, encarar a dor não como uma desgraça, ou como um castigo, mas como um presente que lhe é dado, com propósito, e fazer com que você supere, renasça, resplandeça no caos das suas dores, para a glória das estrelas. Milton Nascimento, na belíssima canção Travessia, mostra essa jornada. Através de uma situação peculiar de alguém que sofre a perda, o rompimento de um relacionamento, em que num primeiro momento, sente quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem é meu esse lugar. Estou só e não desisto. Muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não posso parar. Meu caminho é de pedras, vento vem terminar. Sonho feito de brisas, vou querer fechar o meu pranto, vou querer me matar. Mas aí, entendendo que esse processo era o processo da metamorfose, a canção belamente diz: vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Um abraço a todos. Muito, muito, muito obrigado, José Carlos de Luca. Gratidão.